para ministrar a palavra do Senhor. Entregue o que o Senhor colocou no seu coração, pois nós estamos aqui para receber de Deus aquilo que Ele lhe entregou, para que o Senhor entregasse esta noite para todos nós. E à medida que você for ouvindo a palavra de Deus, vá glorificando e exaltando o nome do nosso Jesus. Então, com a igreja, o pastor Cícero Lourenço. Meus queridos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6. Dos versículos 19 a 21. Enquanto vocês procuram, eu quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por sua bondade e misericórdia, por sua graça infinita, sem a qual nós não somos nada, não fazemos nada e não podemos nada. Quero agradecer também ao nosso querido pastor Eliazar Cavalcante, coordenador geral, pela confiança que tem depositado em nós e nos permitir usar este púlpito outra vez para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer também ao maestro Gease, muito carismático, muito simpático, e Deus tocou em seu coração para nos convidar para estarmos aqui dando a nossa singela participação, a nossa singela cooperação nesses 33 anos de existência da banda de música Novo Cântico. Louvado seja Deus pela vida do maestro e de cada componente. Grato a Deus por rever maestro Josué, uma referência de maestro na nossa querida Assembleia de Deus em Alagoas. E Deus abençoe a ele, a banda do Farol, que o Senhor os abençoe poderosamente. Amém? Leamos, meus irmãos, Mateus capítulo de número 6, os versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Muito obrigado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, que tem estado comigo, aguentando os nossos abusos. Deus tem lhe dado graça e para mim é um presente de Deus na minha vida e no meu ministério. Meus queridos, Jesus está no início do seu ministério e o seu maior cuidado foi em instruir os seus discípulos para que depois de sua partida para o céu, os seus discípulos dessem continuidade à tarefa de evangelizar o mundo. A maior preocupação de Jesus era prepará-los para viver nesta vida e também para viver a vida eterna. No capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, Jesus nos dá preciosíssimas lições e ele trata de diversos assuntos nesses dois capítulos. Por exemplo, no capítulo 5, Jesus fala do amor ao próximo. Capítulo 6, ele trata das esmolas, dos jejuns.
Jesus fala nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso bem-estar pessoal, com o nosso bem-estar físico, mas também Jesus deixa claro que a nossa maior preocupação não deve ser com as coisas materiais. Justamente porque as coisas materiais, elas passam, elas se acabam um dia. Jesus nos deixa claro que a nossa maior preocupação deve ser acumular tesouro para a outra vida, porque na outra vida, tudo que nós acumularmos para lá, não acaba, é eterno. No capítulo 6 e nos versículos que foram escolhidos para extrair daqui o tema deste encontro, Jesus exorta os seus discípulos a não acumular tesouros na terra. E ele explica por quê. Porque os tesouros daqui são perecíveis. Os tesouros daqui são passageiros. Os tesouros daqui são efêmeros. Mas ele diz: acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ninguém melhor do que Jesus para conhecer a natureza humana. E Jesus sabe muito bem, sabia enquanto esteve aqui entre nós, e continua sabendo melhor do que ninguém, que a tendência do ser humano é trabalhar para ter uma vida de regalias aqui, é para ter uma vida fácil aqui. A tendência do ser humano naturalmente é se esforçar para viver uma vida confortável, porque aqui, e para isso é necessário ter condições financeiras muitas vezes. Mas para se acumular condições financeiras, é preciso estudar, é preciso trabalhar honestamente, e a bênção de Deus com certeza estará sobre aquele que trabalha com diligência, que se prepara, que estuda. Mas quando Jesus adverte os seus discípulos, ele está aconselhando a eles a não buscar tesouros aqui, porque ele quer nos prevenir de perdas, pois tudo aqui vai acabar um dia. Ele também está querendo nos livrar de preocupações tolas e de estresse desnecessário. O Senhor nos aconselha a acumular tesouros nos céus por 2 principais motivos. Primeiro, porque os tesouros dos céus são eternos, não acabam, e os ladrões, eles não têm poder para entrar lá e roubar. O outro motivo pelo qual Jesus nos adverte que nós não devemos acumular tesouro na terra é porque a traça e a ferrugem consomem, ou seja, tudo um dia vai acabar. Tudo que está debaixo do sol um dia termina. Nós temos que viver neste mundo? Sim. Nós somos cidadãos, nós temos CPF, nós temos RG, nós devemos viver como cidadãos brasileiros, nós temos que trabalhar, estudar quando se tem oportunidade, melhorar de vida, claro,
Não há nenhum problema nisso. Você deve projetar sua vida, claro que deve. Deve se esforçar para isso. Mas o que Jesus quer dizer é que, apesar de tudo isso, a gente não pode se esquecer de que a nossa vida, ela não se resume apenas a esse contexto aqui. A nossa vida não é apenas dinheiro, não é apenas comida, não é apenas um carro de luxo, uma casa boa, um bom emprego. Tudo isso é bom, mas tudo isso vai passar. E um dos homens mais sábios da terra, e por que não dizer o maior de todos os homens, que recebeu sabedoria como nenhum outro antes dele e nem depois, eu estou falando de Salomão. O homem que recebeu de Deus uma sabedoria que encantou o mundo no seu tempo. Salomão, no finalzinho da sua vida, ele escreve o mais poderoso livro dos 3 que ele escreveu. Na verdade, enquanto estava vivo, ele escreve pelo menos 3 livros. O primeiro foi a maioria dos provérbios. O segundo foi Cantares de Salomão. Ele escreveu primeiro Cantares, depois os provérbios. E ele escreve o livro de Cantares quando é aquele jovem apaixonado, sonhador, encantado pela beleza feminina. Ele escreve o livro de Cantares. Mas quando ele está mais maduro, ele agora escreve o livro dos provérbios, que é um tesouro de conhecimento. Mas quando ele já é um ancião, quando já não tem mais aquele vigor, não existe mais brilho nos seus olhos, porque o tempo enfraqueceu o seu metabolismo, enfraqueceu o seu corpo, mas ainda existia a sabedoria de Deus no seu coração. E ele escreve Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros mais profundos da Bíblia. E no capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tudo há um tempo determinado. Mas no finalzinho do seu livro, Salomão escreve e ele resume o sentido da vida. E ele escreve assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: temei a Deus e dá glória ao seu nome, porque ele há de trazer a juízo toda a obra, até aquelas que estão escondidas. Salomão, como ninguém, chegou ao topo do sucesso. Foi o homem mais rico da terra. Foi o homem mais sábio da terra. Ele conquistou tudo que o dinheiro pode comprar. Durante o seu reinado de 40 anos, houve paz na terra. Não houve guerra. Ele desfrutou da bênção de Deus na sua vida. Mas ele olha para trás. E ele olha para a sua trajetória de vida. E quando ele olha para a sua trajetória de vida, ele chega a essa conclusão de que tudo passa. A beleza passa, a força passa, o dinheiro passa, os amigos passam, tudo vai passar. A única coisa que vai perdurar para a eternidade é o seu temor a Deus,
E esse temor aqui não é medo. Salomão não está falando de medo de Deus, não. Esse temor aqui é a consciência da sua presença. É a única coisa que vai perdurar por toda a eternidade, é a consciência da presença de Deus na minha e na sua vida. Ter consciência da presença de Deus é por onde você andar, você sabe que Deus está presente ali. E quando você sabe que Deus está presente, você pensa duas vezes para fazer o que não deve fazer. Mas existem pelo menos alguns tesouros nesses dois capítulos, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Jesus deixa claro aqui vários tesouros que nós poderíamos falar deles nesta noite, mas eu quero falar apenas de dois tesouros. O primeiro tesouro que eu tenho que me preocupar com ele, o primeiro tesouro que eu preciso acumular aqui enquanto tenho vida, é um tesouro chamado amor fraternal. Eu preciso estar em paz com o meu semelhante, pois a Bíblia nos aconselha: no que depender de vós, haja paz com todos os homens. Esse amor fraternal é um grande tesouro. Este amor fraternal é a razão de ser da igreja. Esse amor fraternal é a consciência de que, enquanto igreja, eu faço parte deste corpo. Eu não existo sem este corpo, porque eu sou apenas um membro dele. A igreja é composta de membros. Se a igreja é composta de membros, que é um corpo, um organismo, isso quer dizer que eu não existo por mim mesmo. Eu existo enquanto eu estiver interligado aos outros membros. Eu não posso negligenciar esse tesouro chamado amor fraternal, porque este amor fraternal, ele não vai acabar aqui. João, na sua visão na ilha de Patmos, ele teve uma visão do céu, de tantas coisas belas que ele viu no céu. Ele viu uma que encantou. Ele viu uma grande multidão, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as nações. E aquela grande multidão estava de vestes brancas, e estavam diante do trono de sua majestade, adorando ao Cordeiro. O que é aquela multidão? Aquela multidão é a igreja. Não é um membro apenas, é a igreja composta de membros. E só vai desfrutar aquele lugar um dia, se nós estivermos interligados pelo amor de Deus e pelo amor fraternal. Jesus é claro aqui. Ele diz: e todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não existe salvação, não existe igreja isoladamente. A igreja, ela é uma união de membros, cada um com as suas diferenças, mas é a união de membros. Esses membros, eles constroem a igreja que será arrebatada. Glória a Deus. Mas um outro tesouro, e este tesouro é o mais precioso de todos. Esse tesouro é a sua comunhão com Deus. Você pode perder tudo nesta vida. Você pode perder carro, pode perder casa, pode perder dinheiro, pode perder
aquele negócio que você ia fechar, muito lucrativo. Você pode perder tudo, só não pode perder a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é o maior tesouro que você possui nesta vida. E deixa eu lhe dizer uma verdade. O nosso adversário, Satanás, ele não está nem aí para o seu nível social. Ele não está nem aí se você mora numa mansão ou se você mora num barraco. Para ele não faz diferença a sua conta bancária. Para ele não importa os seus títulos, seus canudos, suas graduações. O que ele não engole, o que ele não aceita, o que ele não admite, é que você, um ser tão pequeno, um ser tão falho, um ser que tem suas fraquezas, e ele sabe quais são as suas fraquezas, mas ele não admite quando você, pela manhã, se acorda. E a primeira coisa que você faz, antes de ir ao banheiro, lavar o rosto e escovar os dentes, você vai para aquele lugarzinho que você tem na sua casa, e ali você dobra o seu joelho, e você balbucia em silêncio para que os outros não ouçam, porque ainda estão dormindo, mas ali naquele lugarzinho você balbucia: papai, muito obrigado pela noite que me deste. E quando você abre a boca para conversar com o Eterno, ele se levanta do trono para ouvir, porque o salmista Davi disse: clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. E sabe o que foi que ele fez mais além de ouvir? Ele se inclinou para mim. É isso que Deus faz quando você conversa com ele. E eu me lembro da minha esposa, quando era maestra ali de um conjunto, maestrina de um conjunto ali em Bebedouro, no bairro de Bebedouro, quando existia a Assembleia de Deus ali. E ela maestrava, coordenava um departamento, e era os sábados à noite. E quando ela estava muitas vezes ensaiando hino novo com aquele departamento, minhas filhas eram pequenas, e ela levava elas duas para o ensaio, para brincar com as outras crianças lá no estacionamento da igreja. E muitas vezes, quando ela estava ali ocupada, ensaiando o hino novo para o conjunto, uma das nossas filhas entrava, chegava perto dela, puxava na saia e dizia: maninha. Ela parava, e eu achava aquilo lindo. Ela parava ao ensaio e dizia: irmãos, dá licença. Se virava para a criança, se abaixava para ouvir: fala, minha filha. Quando o salmista diz que Deus ouviu, não significa apenas que Deus escutou, porque escutar é diferente de ouvir. Escutar, eu escuto com os ouvidos. Ouvir, eu ouço com o coração. Deus apenas não escuta quando a gente fala com Ele, Ele ouve também com o coração. E ouvir com o coração é isso, é se voltar para quem está falando, é se inclinar. E o salmista diz que ele se inclina. Então, para Deus não tem nada mais belo do que a sua voz quando você fala com Ele. E o diabo odeia isso. Satanás detesta isso na sua vida. Se ele pudesse, ele já teria roubado isso de você. Ele não admite como é que um ser tão falho, tão fraco, que tem suas fraquezas, mas tem acesso direto ao trono do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, e ele se inclina para ouvir a sua oração. Sabe, meus queridos músicos, maestro Josué, Gease, vocês são mestres de música e entendem disso melhor do que eu.
Mas é um privilégio adorar a Deus. É um privilégio louvar. A palavra louvar significa elogiar. Será que Deus tem motivos para ser elogiado? Ele tem ou não tem? Mas você já imaginou quando você pega o seu instrumento para elogiar Ele? Você já imaginou quando você abre a sua boca para louvar a Ele? Muitas vezes doente, muitas vezes com problemas em casa, muitas vezes com problema para resolver na semana seguinte, mas você abre mão de tudo isso para vir louvar o Senhor. Isso tem um grande peso diante dEle. Escute, eu ainda fico pensando naqueles que dizem, sabe de uma coisa? Eu não sei se o maestro Geazi já ouviu isso. Fulano de tal faltou. Aí o maestro liga. Fulano, você faltou ao ensaio, o que foi que houve? Eu não estava afim de ir. Eu não estava muito afim de ir para o ensaio. Eu não estou com muita vontade, não estou muito afim de louvar a Deus. Como se Deus precisasse do nosso louvor. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Deus não precisa de nada que nós façamos para Ele. Ele não precisa. Muito menos louvor. Talvez eu tenha chocado alguém, mas essa é a grande verdade. Sabe por quê? Porque no dia que você não louvar a Deus, Ele não vai ficar sem ser louvado. No dia que você disser, hoje eu não estou afim de ir para aquela igreja louvar, não pense que Deus vai ficar melancólico, deprimido, porque você não foi. Sabe quem vai sair perdendo? Não é Deus. Sabe por quê? Porque se você não louvar naquele dia, as grandes cachoeiras louvam, as ondas da praia louvam, o vento louva. A astronomia descobriu que as estrelas emitem sons. Sabe o que são esses sons? É louvando a majestade eterna. Você sabia que quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele faz, antes de falar mamãe ou papai, ele aprende a cantar? Você acha que ele está cantando para quem? Se você não louvar, as formigas louvam, as aves dos céus louvam, o barulho das folhas das árvores está louvando ao Criador, a chuva que cai louvam, as grandes baleias, os grandes mamíferos, aqueles que rastejam, as largatas, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Muitas vezes quando nós louvamos a Deus, maestro Josué, chega a ser até uma agressão. Sabe por quê? Porque Ele é tão puro, Ele é tão santo, Ele é tão perfeito, Ele é tão incrível, Ele é tão maravilhoso, que tudo que nós possamos oferecer a Ele é imperfeito. Mas mesmo assim, por causa de sua misericórdia e de sua graça, Ele aceita a oferta que nós estamos oferecendo a Ele. O que você acha? Além de toda a natureza que adora e louva o grande Criador do universo, Ele tem lá no céu as mais altas classes de anjos. Aleluia. Existem anjos, nós estamos falando isso lá no poço, existem anjos nos céus, que são tão poderosos, são tão perfeitos, que eles não cabem na nossa dimensão. Um anjo daquele não tem como entrar aqui no nosso contexto, porque o nosso contexto não suportaria a presença de um anjo daquele. Por exemplo, os serafins,
que estão em redor do trono de Deus. Eles são os guardiões do acesso à presença de Jeová. E Isaías, na sua visão, no capítulo de número 6, ele tem aquela visão daqueles seres angelicais que estão em redor do trono, e de dia e de noite é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas apesar desses anjos serem tão perfeitos, serem tão santos, serem tão isentos de todo pecado e de toda injustiça, porque eles estão em redor do trono de Deus, apesar de serem tão santos, eles não ousam olhar para aquele que está sentado no trono, porque o texto diz que eles clamam uns para os outros. Não é apontando para aquele que está sentado no trono, eles clamam uns para os outros. Kadosh, Adonai, Sabaoth. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. As miríades, os milhões e milhões de anjos estão diante do trono e louvam a Ele de dia e de noite. Pois fique certo que no dia que você não quiser vir louvar, fique certo que quem está perdendo é você o privilégio de louvar e adorar o Senhor. O maior tesouro que nós devemos guardar nesta vida é esta comunhão, é esta intimidade. Escute, naquele grande dia existirão 2 grupos na terra. O primeiro grupo é daqueles que o Senhor vai dizer. Esse primeiro grupo vai se aproximar dele e vai dizer: Senhor, eu curei no teu nome, eu preguei, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz a obra em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E qual será o outro grupo? O outro grupo será aquele que o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque este grupo aqui nutriu, cuidou, regou a sua intimidade com Deus. Não se esqueça que o seu maior tesouro é a sua intimidade com Deus. Se você perder a sua intimidade com Deus, você perdeu tudo. Se você perder a sua comunhão com Deus, não vale a pena viver nesta vida. A vida sem a comunhão com Deus não é vida. A vida sem a comunhão com Deus, aí sim, é uma vida passageira. Mas uma vida aqui, em comunhão com Deus, é somente uma amostra grátis do que você vai experimentar depois daqui. Sabe por que o diabo, ele tem inveja de você que tem comunhão com Deus? Sabe por que o nosso inimigo, ele não admite que você tenha comunhão com Deus? Porque ele sabe o que é isso. Ele já experimentou isso no nível infinitamente mais elevado do que eu e você. Satanás viveu lá na presença de Deus, e ele sabe o que é estar na presença de Deus. Ele sabe como é gostoso sentir a presença de Jeová.
Ele sabe como é delicioso estar na presença dEle, o prazer que se sente de estar na presença dEle. O diabo sabe disso. O intuito dele é roubar isso de você, porque ele não terá mais. Para ele perdeu, acabou. Mas ele sabe que se você permanecer fiel, essa comunhão que você tem com Deus aqui, um dia ela será absolutamente mais perfeita, duradoura e eterna. Aleluia, glória a Deus. Os tesouros daqui são passageiros. As riquezas deste mundo que nos encantam, um dia ela terá fim. Se projete, trabalhe, faça seus planos, não tem nada de pecado nisso. Mas não se esqueça que a sua vida não se resume apenas a esse contexto. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isso vai perecer. Tudo que está debaixo do sol, ou seja, tudo aquilo que está sujeito ao tempo, o próprio tempo um dia se encarregará de destruir. Tudo que está no nosso contexto aqui, um dia terá fim. O único tesouro que vai perdurar para sempre são esses momentos de alegria, quando você está, principalmente quando você está a sós, você e Deus, louvando e exaltando a Ele. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 8, o próprio Salomão diz que tudo vai ter o seu fim, que tudo vai acabar. Mas em contrapartida, o que está além do sol, o que não está preso ao nosso contexto, o que não está sujeito ao tempo, como disse Jesus no versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. E ele conclui dizendo, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Porque nós somos crentes. Ah, pastor, eu sou crente para ir morar no céu. Só isso? E o senhor acha pouco? Para mim é. Nós não somos crentes apenas para ir morar no céu. E por que nós somos crentes? Nós somos crentes porque um dia nós vamos abraçar Jesus. Jesus é o nosso maior tesouro. Escute, quando João viu o céu e ele pôde escrever o que ele viu a água da vida, que é límpida como cristal. Ele viu a praça, porque lá é uma cidade, cidade tem praça. Ele viu uma praça, e no meio da praça tem uma árvore que dá frutos de mês em mês, e as suas folhas servem para a saúde das nações. João viu que debaixo do trono, calma, ainda não foi o arrebatamento, aleluia, olhe para cá. João viu que debaixo do trono sai um rio. Escute, João viu que a cidade é toda de ouro. João olhou para os muros, e os muros são de jaspe,
as portas são de pérolas. Mas escute isso, escute isso. João observou que lá não existe a luz do sol e não existe a claridade da lua. Lá não há necessidade de energia elétrica. João observou que a cidade é toda iluminada. E qual é a fonte de claridade? Qual é a fonte de energia? É a glória que sai do rosto do Cordeiro. Sabe por que o céu é o céu? Não é porque tem rua de jaspe, portas de pérola. Não, o céu é o céu, porque Jesus está lá. Nós vamos vê-lo um dia. Nós vamos olhar dentro dos seus olhos um dia. Nós vamos tocar em suas mãos que ainda estão marcadas com os cravos. Eu quero ver. Esse é o nosso maior tesouro, é a esperança de um dia ver Jesus e estar com Ele eternamente. Quantos têm essa esperança aqui? Levante a mão. Fica com a mão levantada, deixa eu ver sua mão, por favor. Você tem essa esperança que um dia vai ver Jesus? Escute o que eu vou lhe dizer. Com a sua mão levantada, escute o que eu vou lhe dizer. Guarda esta esperança, porque esse é o teu maior tesouro. Se for preciso, perca até a sua vida, mas não perca a esperança de um dia estar lá e encontrar-se com Ele. Baixe a mão, escute. Está chegando o grande dia em que nós vamos vê-lo. Está chegando a hora em que nós vamos abraçá-lo. Sim, isso não é utopia. Isso não é conversa da cabeça de pastor. Está escrito, vai acontecer em breve. Ele deixou alguns sinais, e a maioria dos sinais que ele deixou, todos já se cumpriram. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel? Israel é o relógio de Deus, e os ponteiros estão quase batendo um no outro, informando que está chegando a meia-noite. Meia-noite é a passagem de um período para o outro. Meia-noite é um fim de uma era e o começo de outra. Daqui a pouco o relógio de Deus vai bater um no outro, vai cruzar um no outro, e todos os que estiverem esperando ouvirão: aí vem o noivo. Eu luto para que chegue esse dia. Eu sonho com essa hora de ver Jesus como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Labadaçu de câmara cheia. Pastor, e como é que o senhor sabe que está perto? Pelos sinais e por um sinal. Que sinal é esse, pastor? É a frieza que tem se abatido no coração de muitos. Desânimo, a falta de motivação para servir a Deus. E nós ouvimos terça-feira uma bela mensagem do nosso pastor. Antes de Jesus voltar, Deus vai derramar sobre a igreja um avivamento poderoso. O Brasil, a igreja brasileira experimentará o maior avivamento da sua história. Deus visitará os nossos púlpitos.
Mas enquanto esse dia não chega, parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Você olha para o contexto hoje, e se você for sincero com você mesmo, você percebe que não dá mais, não tem mais condição da igreja permanecer aqui. Quantas vezes você sente cansaço? Cansaço espiritual, como aquelas 10 virgens. Eram 10, as 10 estavam no mesmo lugar, esperando o noivo. Todas estavam de vestes brancas, todas tinham lamparinas acesas. A diferença era que 5 eram prudentes e as outras 5 não eram. Só que, segundo a parábola, todas adormeceram, todas. Não foram as cinco imprudentes que adormeceram, e nem foram as 5 prudentes que foram as 10, todas elas adormeceram. E sono aqui fala justamente dessa apatia espiritual que está tomando conta do povo, essa frieza espiritual, esta falta de motivação para servir a Deus está se alastrando por aí afora. E esse é um dos maiores sinais de que Jesus está vindo aí. Eu lembro, pastor Eliazar, que no ano de, acho que 96, eu fiz um concurso da Guarda Municipal, e uma das etapas era o teste de resistência. E colocaram a gente para dar 4 voltas ali no quartel do Exército, no 59º Batalhão, aqui no Farol. Dentro do quartel tem um campo, e um dos testes era dar 4 voltas naquele campo em 12 minutos. Aí talvez você esteja aí dizendo, 12 minutos, pastor, é muito tempo, 4 voltinhas só. É porque não era você que estava enferrujado naquele tempo. E a gente foi dar aquelas 4 voltas. E a gente treinou, eu e outros companheiros, um presbítero que hoje é pastor, dirige uma igreja lá no sertão. A gente foi fazer aquele teste. E eu lembro que eu estava ali na fila para fazer aquele teste, e na minha frente tinha um grandalhão, metido a lutador de judô, de karatê. E ele estava dizendo, 12 minutos, essas 4 voltas eu vou dar em 8 minutos ou menos. Isso aí é besteira para mim. E eu atrás dele, tá certo, vamos lá. Chegou a nossa hora. Era um grupo de 10 pessoas. Chegou a hora do meu grupo ir. E quando o professor apitou, a gente saiu correndo. E eu dei a primeira volta, foi excelente, maravilha. Dei a segunda já com dificuldade. A terceira volta, na terceira volta e meia eu parei, disse, Jesus, eu vou morrer. Receba minha alma aí no céu, Jesus. Porque o coração estava... E eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir. E o desânimo, além do cansaço, veio a decepção, porque eu não estava conseguindo completar aquelas 4 voltas. Mas em meio àquele sufoco, o Espírito Santo falou no meu coração. Quem crê que o Espírito Santo fala com a gente? Mesmo no caos, o Espírito Santo fala com a gente. Ele falou comigo. Ele disse, calma. Tenha calma. Olhe para o relógio. Eu olhei. Ele disse, ainda tem tempo. Você não pode correr, caminhe. O segredo é não parar. Deixa quem quiser sair na frente correndo.
Como você tem tempo ainda, não corra, vá caminhando. Agora não pare. O segredo é você não parar. Se você parar, não chega no alvo. E eu, tá bom, Espírito Santo, obrigado pela dica. E eu saí dando passos largos. E o Espírito Santo conversando comigo, dizendo: enquanto você está caminhando, seu organismo está recuperando um pouco de energia. Agora não é a hora de você correr, porque você não pode. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Você não pode correr agora, vai devagar. Há tempo para tudo. O tempo agora não é de correr. Deixa quem quiser correr na frente. Deixa quem quiser partir na frente. Você vai devagar. Mas escute, quando eu completei a terceira volta, caminhando, aí o Espírito Santo: agora você pode correr. Adianta, corre. E aí eu saí na toda. Passei pelo grandalhão, lembra dele? Passei por ele. Tchau, meu filho, ele estava lá parado. E eu, até logo, passei por ele. Mas, meus amados, quando eu ia completando a quarta volta, faltavam 100 metros para chegar no final. Eu digo: pronto, Jesus, dei tudo o que eu tinha. Agora não, Espírito Santo, eu sinto muito, mas não dá mais. E o Espírito Santo outra vez, quem crê que ele fala? Quem crê? Outra vez ele disse: calma, tem um segredo para chegar lá no alvo. Só faltam 100 metros. Tem um segredo para chegar lá. Sabe qual é? Eu digo: qual é o segredo, que eu estou morrendo aqui? Ele disse: o segredo é não tirar os olhos do professor que está lá no alvo. Ele é o alvo. A linha divisória, a linha de chegada é lá onde ele está, com o apito na mão. Não tira os olhos dele que você chega lá. Corre! E eu fixei os olhos no professor e dei tudo o que eu tinha. Mas quando eu cheguei lá, que cruzei a linha, que o professor gritou: acabou! Foi o grito mais lindo. Foi o grito melhor que eu já ouvi na minha vida. Foi aquele quando ele disse: terminou! Você conseguiu! Olha aqui para mim, ó. Está difícil, não está? Está difícil, não é? Muitas vezes você chora. Quem sabe esta semana você balbuciou alguma coisa para Deus e disse: Senhor, está difícil. Senhor, eu estou perdendo as forças. Senhor, nem ânimo para louvar o teu nome eu tenho. Quem sabe você está querendo fazer como Israel, quando foi levado para o cativeiro. Você está querendo pendurar os seus instrumentos e não tocar mais para Deus, porque você acha que está difícil. Você procura forças muitas vezes e não encontra. Você procura ânimo muitas vezes e não encontra. Observa os 2 segredos que o Espírito Santo te ensina nesta noite. Primeiro, não pare. Está difícil, mas não pare. Você não pode parar. Voltar atrás não tem condições. É daqui para frente. Segundo, você quer chegar no final. Você quer chegar no alvo. Não tira os olhos dele. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E sabe o que é que o escritor aos Hebreus está querendo dizer quando ele diz
olhando para Jesus, ele está querendo dizer: faça o que Jesus fez. Pisa aonde ele pisou. Segue os seus passos que você vai chegar. E o que foi que Jesus fez? Aí ele explica, o escritor aos Hebreus explica depois desse texto, ele diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, ele fez duas coisas. A primeira, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de vergonha. Cruz fala de humilhação. Cruz fala de morte. E por que Jesus suportou? Porque ele sabia que a cruz era a vontade de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: vontade de Deus não se questiona, vontade de Deus não se discute. A vontade de Deus é a vontade de Deus, então suporta. Se abraça com ela. Ah, mas vai doer, mas é a vontade de Deus. Ah, mas eu vou ser humilhado, é a vontade de Deus, suporte. Ah, mas eu vou sangrar, é a vontade de Deus, suporta, porque Deus tem propósito nisso. E lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías está escrito: e ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías está apontando para um futuro que ainda não se tornou realidade. Isso ainda não se cumpriu. E quando é que vai se cumprir? Quando é que Jesus vai ver o trabalho da sua alma, o trabalho penoso da sua alma, e ele ficará satisfeito? Quando é isso? Quando naquele grande dia, uma multidão inumerável, de vestes brancas, ele vai apresentar ao Pai, e vai dizer: Pai, aqui estão todos os que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, mas todos estão aqui. Naquele dia, quando Jesus olhar para você de vestes brancas, em redor daquela grande mesa, aí ele vai sentir satisfação pelo trabalho da sua alma. Segunda coisa que ele fez, e aqui eu encerro: se você quer chegar no alvo, se você quer entrar no céu um dia, faça essa segunda coisa que Jesus fez. O que foi que ele fez, pastor? Além de suportar a cruz, ele desprezou a afronta. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele suportou a cruz, por quê? Porque ele sabia que a cruz era a vontade de Deus. E porque ele desprezou a afronta. O que é afronta? Deixa eu lhe dar uma informação. Afronta não vem de Deus. E o que não vem de Deus, você não tem que suportar, você tem que desprezar. Os fariseus, escribas e os doutores da lei chegavam para ele e diziam: tu tens demônio. Esses espíritos imundos que você expulsa não é pelo dedo de Deus, não é pelo poder de Deus, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, tu és um possesso, tu és endemoniado. Jesus ia discutir com eles? Não, porque não se perde tempo. Olhe para cá, não se perde tempo
discutindo sobre afronta. Porque quando o inimigo lhe afronta, sabe qual é o propósito dele? Tirar você do equilíbrio. Ele quer que você seja uma pessoa desequilibrada. Então a afronta não é para você suportar, é para você desprezar. Enquanto diziam: você tem demônios, você é um comilão e beberrão. O que era que Jesus fazia? Jesus virava as costas para eles e dizia: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem. Então, se você sabe quem você é, não perca o seu tempo. Despreza, faz o que Jesus fez e você vai cruzar a linha de chegada e vai ouvir dele: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.